Oi pessoal, tô aqui de novo para passar um videozinho de conhecimento para vocês. E eu já queria ter feito esse vídeo há bastante tempo e hoje a gente vai falar das marcas, né? Que os profissionais trabalham com a micropigmentação. Existe uma infinidade de marcas hoje no mercado. Eu gosto de trabalhar com 5 marcas, na verdade, né? Eu não fico refém de uma marca só. Então, eu sempre deixo muito claro para as minhas alunas que não é legal tu ficar refém de apenas uma marca. O ideal é tu conhecer colorimetria para te poder trabalhar com qualquer marca de pigmento quando tu precisar, né? Então vamos começar assim, ó, eu acho que assim como eu me expresso para as alunas, eu vou conseguir me expressar bem aqui. E esse vídeo, ele é de um entendimento meu, tá? Então, eu, profissional, como eu entendo as marcas, né? Então, dentro do meu tempo de micropigmentação, há 7 anos, como eu trabalho com várias marcas, eu consegui também estudar essas marcas, né? E ver os efeitos de cada uma. Então, vamos começar falando da Iron, né? Para quem trabalha com a Iron. A Iron Work hoje, ela tem o ponto negativo e o ponto positivo. Para mim, tá, gente? Tô falando para mim, profissional. Ponto negativo, é um pigmento que ele sempre chumba, né? Para te trabalhar com pessoas mais claras, principalmente pessoas loiras, muito clarinhas, né? Que precisa daquela cor marronzinho, aquele tom marronzinho, né? É muito difícil da gente conseguir esse tom com a Iron, né? Normalmente ela chumba, ela cinzenta. Então, isso às vezes não é legal, conforme o tom de pele, pega uma pessoa muito clarinha, muito, né, branquinha, tu precisa que o pelo fique mais douradinho, mais puxando para o marronzinho, não é legal. Então, eu não acho legal a Iron Work dentro do meu estudo e do meu conhecimento para as pessoas claras, né? Ponto positivo, ela é uma marca muito boa para peles escuras, né? Ela tem uma intensidade grande nos tons escuros dela, né? Quando eu preciso realmente chegar num tom de pelo escuro, a Iron ela me proporciona isso, então eu gosto dessa parte. E outras vantagens dela também o valor dela é um valor em conta, né? É um valor mais baixo. E ela tem Anvisa, né? Então é um pigmento registrado aqui no Brasil, então ela tem Anvisa. E é uma consistência que dá para te fazer tanto microblading quanto a de dermógrafo, né? As esfumadas. Então, a Iron para mim seria isso, né? Eu gosto muito dela, mas quando eu trabalho com pessoas mais escuras, que daí realmente a tonalidade do fio não faz mal daquela chumbada que não vai interferir. Agora, com pessoas claras, eu não acho legal. E quem trabalha com Iron vai se identificar nisso que eu tô falando. Realmente, ela chumba, ela cinzenta. É muito difícil tu conseguir um tom de marrom com a Iron, principalmente para as pessoas muito claras, né? E que ele não fique acinzentado, que ele não fique chumbado, tá? Bom, falando de Electric, né? Bom, Electric eu já gosto de usar 3 cores coringas ali, que é o chocolate, cacau e o terra, né? Então, para quem entende de colorimetria, sabe o porquê dessas 3 cores, né? Que elas se misturam e dão um tom legal, se misturando, elas chegam dentro da colorimetria no que a gente precisa para fazer um marrom. A Electric, eu já gosto dela para as pessoas claras, né? Ela me proporciona uma cor muito bacana, principalmente para as pessoas claras, as loirinhas, né? Eu já gosto muito das cores da Electric. Ela me remete muito àquela parte envelhecida, sabe? Quando a gente tem aquele rosa envelhecido, azul envelhecido, ou verde envelhecido, ela me remete muito a isso, parece tons de marrom envelhecido. Então, eu gosto muito da Electric em pessoas claras, né? Um ponto negativo da Electric, eu acho ela muito aguada. Ela é muito aguada. A consistência dela a gente tem que cuidar até no usar no batoque, porque ela vira, ela é uma água mesmo, né? Tem gente que não se adapta, tá? Mas elas têm tons muito bonitos para as pessoas claras, que ao contrário da Iron já não ficam tão legais. Posso usar para microblading, para fio a fio, para esfumada? Posso, ela tem as duas opções, também posso, tá?
Ideal então seria para as pessoas até mais claras. Outro ponto negativo, aí já é ao contrário da Iron. Quando eu quero uma cor bem escura com a Electric, o intenso deles, ele nunca consegue ficar escuro mesmo se eu pegar, por exemplo, uma pele morena, bugra, escura, né, uma mulata, que eu preciso de um fio bem escuro, eu nunca consigo chegar naquele intenso escuro, justamente por ela me remeter a esse tom, parece que mais envelhecido, uma coisa mais suave, tá? Mas isso é a minha opinião, tá, gente? Lembrando. Ponto positivo dela também, ela tem Anvisa, é um pigmento que se equipara ao valor mais ou menos da Iron, então tanto em valor quanto Anvisa são pontos muito bons, né? São nossas aqui do Brasil, então são produzidas aqui e por isso que elas são registradas, então realmente são pigmentos que não tem problema nenhum com vigilância sanitária ou algo assim, Anvisa, né? Biotouch, trabalho com a Biotouch, também trabalho com a Biotouch, só que Biotouch ela tem pontos também positivo e negativo. Por exemplo, a Biotouch hoje ela não tem Anvisa, né? Por ser um pigmento que vem de fora do Brasil, ele não tem Anvisa, né? Então, e eu acho também que ponto negativo, ela é muito glicerinada, muito gordurosa, ela me dá uma impressão de que ela não fixa tão bem quanto outros pigmentos, ela fica muito espalhada na pele, ela dá uma impressão de algo muito fraco na pele. Então, Biotouch eu uso, mas eu gosto muito dela num ponto positivo, que é para os lábios. Para lábios, como é uma mucosa, eu gosto muito da Biotouch, ela tem umas cores bonitas, cores intensas, o delineado do olho, que é o black, o jet black, é muito legal, é muito bom. Mas negativo seria isso, né? Eu acho que ela não tem Anvisa e, além de tudo, ela é um pigmento muito glicerinado, muito gorduroso, né? Então, dá para trabalhar com sobrancelhas? Dá. Só que eu já notei que a fixação dela na sobrancelha, assim, nunca fica o que a gente quer. Parece que ficou aquela sobrancelha que tá desbotada há anos, a cor que tu colocou. Porque a fixação dela é meia ruinzinha. Isso, minha opinião, lembrando, mais uma vez, minha opinião sobre os pigmentos e o estudo que eu tenho de trabalho de anos, tá? É um pigmento de valor baixo? Considerando ele é um pigmento de valor baixo. Também se equipara a Electric e a Iron ali, são pigmentos quase que do mesmo valor. Vamos falar de meixa, Image Meixa, né? É também um pigmento importado, é dos Estados Unidos, é feito lá. Não tem Anvisa, ponto negativo então, né? Não tem Anvisa. O custo dele também é um ponto negativo, ele é muito alto, né? É um tubinho de meixa hoje, tu vai pagar uns R$180, é caro, não é um tubinho barato. Eu uso 3 cores coringas da meixa, que é o Medium Brown, Light Brown e Dark Brown. Então essas 3 cores coringas, elas me auxiliam muito numa grande parte nos atendimentos, sendo tanto pele clara quanto pele escura. Ponto positivo, meixa é maravilhosa para as peles claras. Os tons marrons da meixa, né, principalmente light brown, medium brown, golden, blonde, são tons lindíssimos que eu ainda não vi em nenhuma marca aqui no Brasil. Porém, ponto negativo também, ela é muito grossa, ela é muito densa, ela é muito espessa, ela é muito firme. Então assim, para mim fazer, por exemplo, uma fio a fio com ela eu não consigo. Porque vamos imaginar que eu estou fazendo o corte da fio a fio, eu preciso introduzir a meixa, né, que é o pigmento grosso, e ele custa muito para introduzir. Então, ela dificulta. Eu gosto muito da meixa quando eu vou trabalhar numa esfumada em peles claras. Não tem melhor, é um pigmento maravilhoso, lindíssimo, cores assim, tonalidades que se equiparam às sombras de maquiagem, é muito bonito. Fixação maravilhosa também, muito boa. Isso justifica o valor também, né? Então, ponto negativo seria sem Anvisa, custo muito alto, né?
E não é legal para fios, ela é muito grossa, ela é muito, ao contrário da elétrica que é aguada demais, a ameixa, por exemplo, já é grossa demais. Às vezes ela chega a sair, quando tu aperta o tubinho, sai uma minhoquinha de tão grossa que sai, tá? E outro pigmento que eu uso muito também, que é muito legal, MAG, tá, gente? Pigmento MAG. Bom, vamos falar da MAG. Eu fiz um curso com um profissional um tempo atrás, o curso dele aprendi a utilizar 3 pigmentos coringas também da MAG, que é o castanho claro, castanho escuro intenso e o avelã. Dentro da MAG tem 2 linhas, tem uma linha premium, que por exemplo seria os Gold, MAG Gold, e tem uma linha mais barata, digamos assim, né, no nosso termo popular, que é a MAG Color, tá? Mas eu imagino que por ter essa diferença de valor e tudo, deve ter algo mais especial nesse MAG Gold que nos remete a um trabalho talvez até melhor. Então eu uso essas 3 cores coringas, são muito boas, tá? Ponto positivo da MAG, serve para esfumada e serve para fio a fio. É um pigmento que ele tá na consistência certa, ele não tá nem líquido, nem grosso, ele tá num pigmento maravilhoso, muito bom, tá? Outro ponto positivo, só com essas 3 cores eu consigo trabalhar em qualquer pele, tá? Consigo trabalhar em qualquer cliente. Pontos negativos, e tem Anvisa, tá, gente? É fabricada aqui no Brasil, ponto positivo também. Então, ponto negativo da MAG sempre tem ponto positivo e negativo de cada linha. Deixa eu lembrar outra coisa, ponto positivo dela também, fixação, é muito boa, tá? Fixação, meixa, MAG e elétrica, assim, ó, em fixação eu acho muito bom, tá? Bom, ponto negativo então, MAG é caro, não é barato, é um pigmento, valores da meixa ali, vamos variar entre 130 a 160, 170 reais um tubo. O custo dele então se torna alto, né? E assim, ó, é um pigmento que ele tem o mesmo probleminha ali, eu sinto um leve probleminha com a mesma coisa da Electric. Quando eu preciso trabalhar em peles escuras, eu não, por mais que eu use o mais intenso deles, que é o castanho intenso, ele não me remete àquela cor forte, vibrante, de um pelo mais escuro, tipo o meu, por exemplo, né? Um pelo mais escuro, mais forte, sempre fica num tom sempre muito mais claro, mais suave, por mais que eu use o mais escuro deles. Então, quando eu tenho, às vezes eu gosto muito de usar MAG, quando eu vou pegar uma pele escura, né, em função até da fixação e do pigmento, que é muito bom, eu tento às vezes colocar alguma gotinha, às vezes até de um outro pigmento mais escuro de uma outra marca. Até, por exemplo, de um marrom café da Iron. Posso misturar marcas? Não vejo problema, por mais que cada marca tenha a sua consistência, as suas características em cada pigmento. No fato de escurecer ou clarear, eu não vejo muito problema nisso não, tá? Então assim, ó, eu acabo tendo que pegar um pouquinho, de repente, umas gotinhas lá da Iron, do marrom café, uma coisa, pra dar uma intensidade melhor naquele mais escuro da MAG, né? Ou se tu tem da MAG, por exemplo, um preto, ou coisa assim, tu precisa chegar num tom bem escuro, de repente lá junto com o castanho escuro intenso, bota uma gotinha de preto para dar uma escurecida um pouco mais, porque tu nunca consegue chegar realmente num tom de pelo bem escuro com a MAG. O intenso deles me parece ainda claro, né? Ele não me parece aquele castanho escuro intenso que a gente precisa às vezes. Então, mas isso são minhas opiniões, lembrando de cada pigmento que eu trabalho até hoje. Então, que fique bem claro aqui, tá, gente, que isso é minha opinião pessoal de profissional, tá? Não é algo que eu estou aqui remetendo a características definidas de cada pigmento. Eu estou dando a minha opinião pessoal de uso, quando eu uso cada pigmento. Então assim, ó, falamos de Iron, falamos de Electric, falamos de Biotouch, falamos de Image Meixa, falamos de MAG. Tem uma infinidade de pigmentos no mercado. Hoje nós temos Color Shirts, nós temos aqueles pigmentos que vem da China, que eu nunca usei aquilo e eu acho que nem se deve usar, porque a gente não sabe nem realmente a procedência, enfim.
Mas a gente tem uma infinidade de pigmentos aí. No Brasil ainda tem RB Colors, tem o outro lá do Alan Spadoni, nunca usei do Alan Spadoni. Da RB já usei, não senti muita diferença, achei que não foi um pigmento que fez diferença pra mim, nada, né? Nem como característica positiva ou negativa, ele se encaixou em qualquer outro. Pelo contrário, considero a MAG muito melhor que a RB Colors, né? Mas assim, isso é minha opinião profissional. Então assim, eu espero ter ajudado. Eu sei que vocês gostam de videozinho que ajuda aí, que dá dicas, né? Espero ter ajudado sobre as marcas de pigmento. Lembrando novamente, não saiam a cortar o rosto das pessoas sem ter curso. Isso é apenas uma pequena parte muito mínima de um curso, que é esse conhecimento todo de pigmento. E eu sempre tento ecletizar muito, então eu não passo somente uma marca para minha aluna. Eu acho que ela tem que ter a opção de escolher a marca que ela quer e saber trabalhar com todas as marcas e entender de colorimetria para poder entender o que é negativo e o que é positivo em cada marca, né? Então, tá aí a minha opinião para quem quiser. E se a dica ajudou, um bom trabalho aí para quem vai utilizar. Escolham muito bem seus pigmentos, avaliem os pontos negativos e positivos de cada um. Lembrando que hoje eu trabalho com essas 5 marcas, mas cada uma para mim tem a sua função, o seu lado bom e o seu lado ruim. Então eu avalio muito o meu cliente, o que eu vou colocar nele, o que eu preciso botar, tá bom? Um beijão para todo mundo, um abraço, até o próximo vídeo.